Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o senhor Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer aí todos pelo tempo que vocês vão despender agora para ouvir um pouquinho aqui dos nossos resultados. Bom, iniciando aqui, vamos para as realizações do primeiro trimestre desse ano. É, a gente já tinha colocado isso em evento subsequente no último trimestre, então aqui ratificando que a gente hoje faz parte do índice da B3 Great Place to Work. Isso daqui acho que é não só um reconhecimento aqui pelo trabalho que tem sido feito nos últimos anos, mas também mostra que a gente tem aí uma preocupação com as pessoas e aí tudo que envolve o desenvolvimento tanto profissional como o desenvolvimento da companhia como um todo. Também nesse trimestre a gente finalizou a obra do CLD, um total aí de 129 mil metros quadrados. A gente foi entregando essas fases aí a partir de outubro de 2023, depois dezembro de 24, dezembro de 25 e a última fase no último mês aqui desse primeiro trimestre do ano. E a gente está muito feliz aqui porque a gente conseguiu entregar um projeto desse tamanho 100% locado, né, com inquilinos aí de primeira qualidade. E a gente acha que ainda tem um potencial bastante interessante para a gente conseguir melhorar ainda mais e potencializar o aluguel desse empreendimento. Agora, seguindo já para o desempenho operacional do trimestre, começando pelos shoppings, a gente teve um crescimento aqui bem interessante, em relação à ocupação física e à ocupação financeira. Então, a ocupação física a gente já vinha num patamar alto, aí próximo de 95, 96, e nesse trimestre a gente conseguiu chegar em 97,3, que é uma ocupação aqui na nossa visão excelente. Quando a gente vai para a ocupação financeira, a gente tem ali um pouquinho mais baixo, né, 96,7, que reflete aí, a gente tem as grandes lojas todas locadas, e aí você tem alguma outra vacância mais pontual em lojas menores que teriam um aluguel um pouco mais alto, mas a gente segue aqui fazendo as comercializações. O começo do ano foi um bom começo de ano, e apesar de tudo que tem acontecido aí com os varejistas, a gente tem conseguido fazer bons negócios. Seguindo, falando um pouco de vendas aqui, a gente cresceu no trimestre, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, quase 7%, sendo que metade desse crescimento veio basicamente de venda de mesmas lojas, e a outra metade veio de novas operações, dentro dos nossos shoppings, né? Sejam novas lojas, sejam quiosques ou eventos que acabam gerando também algum tipo de venda. E quando a gente olha a inflação no período, né, o IGPM nesse período aqui, ele ficou bastante baixo, né? Então, se você olhar os últimos 12 meses do final do primeiro trimestre de 2026, a gente ficou negativo 1,83%. Lembrando que a boa parte dos nossos contratos, eles são indexados a IGPM, e mesmo assim a gente conseguiu um aluguel de mesmas lojas aí
próximo de 5,6%. Então, quando a gente compara o crescimento real que essas lojas tiveram, foi acima de 7%. E o interessante disso é que foi um crescimento bastante equilibrado. Quando a gente olha o custo de ocupação das lojas dos nossos shoppings, apesar de ter tido um crescimento real aí de quase 7, um pouco mais de 7%, dos aluguéis, a gente conseguiu manter um custo de ocupação muito próximo, o que indica que a gente está ganhando produtividade e está deixando crescendo esses aluguéis com uma venda saudável dos lojistas. Quando a gente olha em escritório, a gente também teve um trimestre bem positivo, né? Então, a gente aqui tinha o Brasílio Machado no primeiro trimestre do ano passado, né? Que ele estava totalmente vazio e a gente vendeu esse edifício, então ele acabou puxando um pouquinho para baixo. Mas quando a gente compara aí as mesmas coisas, né? A gente saiu de 93,5 para 94,5. E eu acho que o grande fator aqui foi uma melhora na ocupação, principalmente do CEO, né? A gente saiu ali de uma vacância de quase 60%, a gente locou 20% do empreendimento aqui nos últimos meses, e a gente está com uma perspectiva até que bastante positiva ali em relação à ocupação desse edifício. Aqui os edifícios de São Paulo classe A eles estão 100% locados, já tem algum tempo, e nos edifícios AAAs a gente tem aqui ó, alguma vacância mais pontual, mas são vacâncias que a gente tem trabalhado muito para conseguir capturar um melhor aluguel. Aqui um pouco do que a gente falou logo lá no início em relação ao CLD, né? Então, ao empreendimento aí de quase 29 mil metros quadrados, com todas as fases 100% locadas. E a gente tem ali uma participação de duas formas, né? A gente tem uma participação direta no empreendimento, que é por volta de 17%, que dá quase 22 mil metros, e a gente tem uma participação indireta via o FIP da SPX. O FIP da SPX tem quase 40% do empreendimento, e a gente tem ali um pouco mais de um quarto desse empreendimento, né? Então, quando a gente consolida tudo aí, a gente tem uma participação próxima de 33, 34 mil metros quadrados. Agora eu vou passar a palavra para o Hector para ele falar um pouco sobre o desempenho financeiro. Bom dia a todos, obrigado pela presença no call. Bom, seguindo o slide de performance do nosso portfólio, aqui eu comparo os mesmos empreendimentos, né? Então, tivemos um crescimento bem interessante aqui do trimestre de 10,6% no NOI, chegando a 24,7 milhões. E aí, quebrando em segmentos, em shopping a gente cresceu 7,3%, com 17,8 milhões de NOI no trimestre. Aqui bastante em linha com os outros trimestres, né? Crescimento de receita, tanto de aluguéis como de receitas de mall e mídia, num ritmo de crescimento mais acelerado até que dos aluguéis. E na parte de escritórios, né, o crescimento robusto que a gente tem visto nos últimos trimestres tem a mesma origem, né, as revisionais que a gente fez ao longo dos últimos 18 meses, principalmente em triple A's, né, e um pouquinho aí de ocupação no CEO que a gente tem melhorado. Mas basicamente é um mercado que melhorou muito, né, nos últimos um ano e meio, no último um ano e meio que a gente tem se aproveitado aí para conseguir subir os aluguéis. Falando de EBITDA e FFO, do lado esquerdo, o EBITDA ajustado, a gente teve um crescimento de 28,7%, com 25,8 milhões contra 20 milhões do trimestre do ano passado. E aí o gap, vocês podem perceber, o gap absoluto aqui aumenta por dois motivos, né? Primeiro que o principal aí é que no NOI mesmo as propriedades a gente excluiu o CLD porque a gente teve uma entrega relevante, né, ao longo do ano passado. Então isso tem um impacto aí próximo de 1 milhão. E a gente também tem um impacto em menor medida do Shopping D e do Brasílio Machado que a gente vendeu ao longo do ano passado também. Mais do Brasílio Machado, né, que a gente começou a vender no primeiro trimestre, que tinha um resultado negativo. Então também uma melhora aí de mix aqui do portfólio. E no FFO ajustado, também um crescimento bastante robusto, de quase 15%. E aí a diferença aqui em relação ao EBITDA, em termos de crescimento absoluto, é por conta da despesa
financeira maior do que a gente teve o ano passado. E aí eu detalho um pouco mais no próximo slide, né, o motivo, né? Então, falando de alavancagem, a gente terminou o primeiro trimestre com 494 milhões de dívida bruta, 192 milhões em caixa, então uma dívida líquida próximo de 302 milhões. Isso representa 3,37 vezes o nosso EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Quando a gente olha para o trimestre, no mesmo trimestre do ano passado, a gente tinha uma situação de caixa líquido e ao longo do ano passado a gente distribuiu via redução de capital e dividendos 464 milhões. E aí por isso que a nossa alavancagem subiu, né? A gente ficou com uma dívida líquida aí perto de 3,8 vezes no último tri, e já melhoramos aqui quase 50 pontos base nesse trimestre, que é natural, que a gente espera, porque a gente tem um negócio de geração de caixa. Então, como eu tenho sempre falado, é uma tendência natural a gente sempre melhorando essa alavancagem, exceto se a gente fizer algum investimento importante, né? Aí, partindo para o perfil da dívida e o cronograma de amortizações, a gente tem nos próximos 2 anos, né, a parte desse ano e no próximo ano, uma situação bastante confortável de amortização, 10 milhões até o final do ano, 27 milhões no ano que vem. Em 2028, a gente tem uma torre de amortização mais importante, mais carregada para o último trimestre de 28. Então, a gente tem aí bastante tempo, né, quase 30 meses para trabalhar essa dívida, né, de entender o melhor momento de ou refinanciar ou pré-pagá-la com uma dívida nova. Então, o time aqui comigo tem tido bastante conversa constante com o mercado para entender, e eu acho que a mensagem positiva aqui é que os bancos, né, e investidores em geral têm bastante apetite para, né, ter uma dívida com a gente aqui. Então, a gente tem bastante liquidez e o custo, né, que a gente tem entendido aqui para o nosso perfil de empresa, né, o nosso risco, tem sido bastante interessante. Então, não nos preocupa aqui esse refinanciamento em 28, mas obviamente a gente vai ficar atento aqui às oportunidades de fazer isso ao longo de 2027 ou início de 28. E aí esse perfil de dívida, né, é bastante interessante, né? A gente tem 90% da dívida atrelada ao IPCA, que é muito, né, em linha com o nosso ativo, né? Os nossos aluguéis são todos atrelados à inflação. Então acho que é um perfil de dívida bastante adequado aqui com a nossa estrutura aqui de receitas, né, de ativos, e 10% em CDI, né? Quando a gente faz a média do custo aqui ponderado, olhando para trás, né, a fotografia dos últimos 12 meses, a gente tem um custo próximo de 80% do CDI, o que é excelente. E olhando para a curva, a gente tem um custo próximo de 90% do CDI. Então, é uma dívida muito saudável aqui que obviamente traz bastante resultado para a gente aqui. Então, com isso, a gente pode passar para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e empresa. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Ferraz. Pergunta sobre gestão do passivo e vencimento de 2028. Observando o cronograma de amortização da dívida, notamos que o perfil de vencimentos para 2026 e 2027 é bastante confortável e alongado. Entretanto, há uma concentração relevante de compromissos para 2028 na casa dos 400 milhões de reais. Considerando que estamos entrando em um horizonte de médio prazo para esse vencimento, a companhia já estuda uma estratégia de pré-pagamento com os recursos em caixa, uma rolagem via as novas emissões de CRI e debêntures, ou o plano é utilizar a geração de caixa operacional para liquidar esse montante? Tudo bem, Guilherme? Eu acho que eu acabei na minha fala respondendo a sua pergunta, mas só reforçando, né? A gente tem uma opcionalidade boa, né? A gente tem um prazo interessante aqui até essa amortização maior. É uma dívida que tem algumas garantias
que numa eventual pagamento lá na frente eu vou liberar essas garantias, são boas garantias, né? A gente tem o Cidade de São Paulo garantindo essa dívida, então é um ativo que tem um valor muito maior do que a dívida, então a gente não vê problemas aqui nesse refinanciamento, tá? Então, como eu falei, a gente é, tem feito o nosso trabalho de olhar o mercado, olhar o ciclo aí de emissão de dívidas das companhias, qual o custo que essas dívidas têm saído, qual o apetite desses credores para o nosso papel, né? Então, a gente fazendo essa análise, né, a gente está bastante confortável e, eventualmente, uma janela muito boa, né, se a gente perceber que se abre uma janela muito boa para fazer uma emissão um pouco mais antecipada, a gente vai fazer, né, vai fazer toda a análise, de viabilidade financeira, né, de prepagar uma dívida e tomar uma outra, e tomar a melhor decisão possível ali, no momento aí da tomada dessa dívida. Então, nesse ponto a gente está bem tranquilo. As próximas perguntas serão respondidas conjuntamente. A primeira, do Sr. Guilherme Ferraz. Considerando o ciclo recente de desinvestimentos e a robusta posição de caixa da companhia, qual é a prioridade estratégica para a expansão do portfólio no curto e médio prazo? A gestão pretende focar na consolidação e expansão do braço de galpões logísticos, dado o cenário de resiliência desse setor, ou existe o apetite para novas aquisições, retrofits, em shoppings e escritórios de alto padrão, onde assim já possui expertise? Em resumo, qual será o driver principal de crescimento para os próximos 24 meses? E a segunda pergunta do Sr. Reinaldo Veríssimo. Parabéns pelos resultados. Assim, pretende ampliar o portfólio de galpões a depender de como performar o CLD? É, Guilherme, Reinaldo, Thiago, tudo bem? Eu acho que a gente hoje está num momento de macroeconômico bastante difícil para conseguir cravar o que a gente vai conseguir, ou o que a gente pretende fazer para os próximos 24 meses, né? Então, a gente tem aqui olhado ativamente, acho que basicamente todas as classes de ativos onde a gente investe, né? Escritórios, galpões logísticos e shopping center. Hoje, a única e a principal dificuldade é conseguir fechar a conta, né? A gente tem um custo de capital muito alto e ainda tem, acho que, um pouco de descompasso entre preço pedido e o preço que a gente consegue fechar a conta. Tendo dito isso, eu acho que a gente enxerga bastante oportunidade no segmento de logística, mais do que nos outros dois, das outras duas classes de ativos, né? Mas, enfim, a gente continua olhando com bastante atenção aí todos os possíveis investimentos futuros aí, seja em shopping, escritórios, em logística. Mas posso dizer que no 24 meses espero que a gente consiga fazer esses investimentos, mas hoje está um pouco difícil por conta do custo de capital. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo Salma, do Conceito Construtora. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, gente. Tudo bem, Thiago? Tudo Dia. bem, Hector? Como vocês estão? Bom Tudo, dia. tudo ótimo. Duas perguntas rápidas aqui. A primeira, teve um dia que eu falei com o Felipe, teve um dia que teve muito volume aí na empresa e o papel caiu muito. Aí, a que vocês atribuem esse movimento? Teve alguma coisa específica? Essa é uma pergunta. E a segunda, ainda tem algum percentual de chance da expansão do Estado de São Paulo? Obrigado. Abraço para vocês. Valeu, Eduardo. Bom, em relação à segunda pergunta, né, tem, mas assim, vai ser uma expansão um pouco menor do que a gente pensou inicialmente, né? Então, a gente estava pensando em alguma coisa próximo de 3.500, 4.000 metros quadrados, provavelmente a gente vai ficar ali perto dos 1.000 metros. É, mas vai ser muito mais produtiva essa expansão dos 1.000 metros e um preço de aluguel que realmente está fechando bem a conta. Que Em ótimo. relação à primeira pergunta que você fez aí do volume, a gente não conseguiu aqui identificar nenhum motivo pelo qual teve um volume muito grande. É, não teve nenhum fato nem da companhia e também não teve nenhum movimento concentrado de nenhum acionista, né? Então,
sei, a gente realmente não sabe o que aconteceu nesse dia. Eduardo, bom dia. Só dando um pouco mais de cor, a gente acompanhou que tiveram bastante volatilidade geral no mercado, é, e tiveram também muita correlação com expectativa de curva de juros, tendo a ver também com os conflitos que a gente tem visto que tem tido impacto em inflação. E o perfil dos investidores que saíram nessas ocasiões que você comentou são fundos que entram e saem, né? É, tem um perfil de investimento um pouco errático, assim. Então, não me parece que foi nada micro, né? Muito relacionado com a companhia, mas mais uma estratégia macro desses fundos, alguns deles estrangeiros, que fizeram algum movimento nesses dias de realocação de risco na carteira deles. Então, a nossa avaliação foi essa, tá? Tá, até abriu uma oportunidade, né? Até aumentei um pouquinho mais a posição. Boa, Boa. beleza. Obrigado, gente. Bom fim de Valeu. semana pra Obrigado. vocês Você aí. também. Você Tchau, tchau. também. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Queria mais uma vez agradecer aí o tempo de todos. A gente, como eu disse no início, né, a gente vem com uma performance operacional muito boa nos nossos ativos. O Hector colocou aqui como a gente tem tratado com muita disciplina a parte de estrutura de capital. E os novos investimentos, eles estão aí dependendo de uma melhora, um ventinho a favor. Aqui eu acho que a gente se mantendo como uma empresa eficiente, produtiva, no momento certo a gente vai poder fazer bons investimentos, como a gente fez no passado, tanto investimentos quanto desinvestimentos, tentando aí pegar os melhores momentos no ciclo imobiliário. Agradeço mais uma vez, obrigado. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.